E aí, gente, tudo bem? Mais um vídeo. Ó, tem um ditado, né? Que dizem que mais de um, você sabe, né, no meio jurídico, que é formação de quadrilha, né? Mas não é, não. É um prazer receber eles aqui. Já fizeram palestra pra gente aqui, foi esse ano? Foi esse ano, no Maria Dalva, Esse ano. né? Foi uma das melhores palestras que a gente teve. Vamos lá, vamos para as apresentações aqui. Doutora Angélica Piovesan, advogada, pós-graduada em Direito Imobiliário e Condominial pela Escola Paulista de Direito, a EDP, pós-graduada em Direito de Seguridade Social pela Universidade Salesiana, a Unisal, graduada pela Universidade do Vale do Paraíba, a Univap, formação de síndica profissional pela Shaddai, palestrante e membro da Comissão de Direito Condominial da 36ª Subseção de São José dos Campos, coordenadora do Grupo de Estudos da Comissão de Direito Condominial. Dr. Erivelto Almeida, advogado, pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade de São Caetano do Sul, a USCS, graduado em Direito pela Universidade do Vale do Paraíba, a Univap, palestrante, membro da Comissão de Direito Condominial da 36ª Subseção de São José dos Campos, formado em Gerenciamento Condominial pela ESA, Escola Superior de Advocacia. A doutora Judite Quental, advogada, pós-graduada em Direito da Seguridade Social pela Universidade Salesiana, Unisal, graduada pela Universidade do Vale do Paraíba, Univap, formação de síndica profissional pela Shaddai, palestrante, membro da Comissão de Direito Condominial da 36ª Subseção de São José dos Campos. Eu sou Jaime Roque, diretor do Vale Síndico e administrador dos síndicos do Vale. Agradecimentos ao Ortecom, através do Claudinei, Santos Assessoria, o Kleber, O-System Elevadores, o Douglas, Horizonte Engenharia, o Manolo, Alvo Zeladoria, o Sérgio, a Itapura Seguros, o Paulo. Também, já está até secando a garganta aqui, tá vendo? É ao vivo, viu, gente? Então já está secando a garganta aqui. A Comissão de Direito Condominial de Jacareí, o Dr. Marcos Roberto Veloso, e a Comissão de Direito Condominial de São José dos Campos, a doutora Marcela Gondim. Então vamos ao que interessa, gente. Já falei da formação de quadrilha, né? A reforma trabalhista e os condomínios, principais reflexos. Vamos começar aqui então com o contrato de trabalho. Com a reforma trabalhista, como ficou a jornada de trabalho? Tem uma coisa nova aí, né, doutor? Tem, sem dúvida, tem, isso já. Primeiro, é uma satisfação enorme estar aqui participando pela primeira vez da gravação do vídeo, né? Como o senhor falou, já estivemos numa palestra, mas vídeo é a primeira participação nossa, então é uma satisfação pessoal e do escritório. De fato, a reforma trabalhista trouxe uma infinidade de alterações, é uma alteração robusta da lei. Então, por certo, nós não vamos aqui esgotar todo o tema, mas tentar abordar algumas questões primordiais, as que mais afetam o dia a dia, em especial agora dos condomínios, que é a área que a gente atua, né? Então são mais de 100 dispositivos aí alterados e com toda certeza o contrato de trabalho sofreu algumas alterações. E dentre elas, talvez a mais esperada, a mais aguardada e polêmica é a tal jornada 12 por 36, né? Que antes da reforma havia a previsão em súmula, mas não era uma jornada normatizada. Então, é uma jornada já muito praticada nos condomínios, em especial em relação às empresas terceirizadas, né? Pouco utilizada nas contratações diretas, né, em condomínio, mas já uma realidade nos condomínios. Com a normatização agora, nós temos algumas balizas, né, que realmente determinam como essa contratação deve ser efetivada. E ao condomínio, vale atenção especial em relação a essas regras, porque, muito embora a contratação seja terceirizada, a responsabilidade do condomínio existe sempre subsidiariamente. E há situações em que essa jornada pode ser descaracterizada se alguns requisitos não forem atendidos. Então isso não acabou, então, essa solidariedade? Não, a solidariedade permanece em relação aos contratos de trabalho, com relação às empresas terceiras,
E na jornada 12/36 não é diferente. Então, a título de exemplo, imaginemos que uma terceirizada começa numa jornada de trabalho 12/36 a extrapolar as horas, ou seja, horas extras habituais, além das 12 horas diárias. Isso pode descaracterizar a jornada 12/36 e, eventualmente, gerar o pagamento de todas as horas excedentes à oitava como extras. E o condomínio, obviamente, em não a terceira pagando esses direitos, o condomínio pode ser atraído a ter que honrar com essas verbas. Então, tem que monitorar sempre o contrato, né, através do jurídico, através da administradora, se a terceira realmente não excede essas horas. Porque a hora extra é permitida na 12/36, mas em situações muito especiais. Então, ela não pode ser jamais habitual. Entendi. Bom, eu gosto muito de frisar quando eu trago advogados aqui, da necessidade de ter um advogado no condomínio. Não precisa nem falar, né? Entendeu? Isso daqui todos os vídeos que eu trago aqui e todas as vezes que eu trago os advogados aqui, eu recomendo ao Cico. Tem um advogado no condomínio. Tem administradora? Tem, mas a gente não sabe tudo. Eles sabem mais que a gente. Tá? Com certeza sabem muito mais que a gente. Trabalha em conjunto, né? A administradora e o jurídico. Sem dúvida nenhuma, mas um assim. respaldando o outro. Né? Mas eu prefiro que, vamos ser bem franco, cada macaco com seu galo, bem por aí. Eu prefiro que o engenheiro faça a parte dele, que o advogado faça a parte dele e que eu faça a minha, entendeu? Eu não gosto muito de trabalhar na parte do advogado. Eu tenho 25 anos de profissão, eu entendo da área jurídica de condomínio, não tenha dúvida disso. Entendeu? Mas só que prefiro que vocês façam a parte de vocês, assim, vai me dar mais tranquilidade, né? Entendeu? E eu sei que o profissional está cuidando bem adequadamente disso, né? Bem melhor, né? Cada macaco no seu galho. Cada macaco, o meu lema, cada macaco no seu galho. Porque cada um tem sua especialização. Exatamente, né? E é complicado você entrar no assunto do outro com segurança. Né? Exatamente, eu prefiro que, né? Então eu vou sempre defender isso e não vou mudar. Né? Por isso que eu trago sempre advogados para palestrar, para minhas palestras, e sempre, você pode ver que o Vale Síndico Prestadores agora em setembro é puramente jurídico, né? Puramente jurídico. E vai assim, praticamente todos os eventos são e vão continuar assim, né? Com relação, Sr. Jaime, em relação ao contrato de trabalho, outras questões que podem interessar o condomínio no dia a dia são referentes, por exemplo, à definição que a lei hoje traz com relação ao que é tempo à disposição da empresa. Né? Hoje a lei definiu bem realmente aquelas situações em que o empregado, após a jornada, permanece na empresa, mas por vontade própria, seja para atividades de lazer, higiene pessoal, troca de uniforme, enfim, atividades já não mais relacionadas ao trabalho e que por vontade própria ele permanecia na sede do empregador. E antes isso poderia gerar o pagamento de horas excedentes e hoje a lei veio e balizou melhor isso. Então, num condomínio isso talvez seja uma situação um pouco mais difícil, mas pode acontecer. Aquele zelador que já cumpriu a jornada dele, mas em razão de alguma amizade com algum morador, e ele fica lá num bate-papo, às vezes dentro das dependências do condomínio, e antes isso poderia gerar o pagamento de horas excedentes. E se ele fizer um trabalho na casa de um morador, por conta dele? Isso. Essa questão do trabalho do funcionário do condomínio na unidade do morador, do condomínio, essa questão já não é recomendada, já não era recomendada muito antes da reforma, né? Pelas razões que a gente já sabe, então não é recomendável que um prestador de serviço do condomínio, que um funcionário do condomínio, preste serviço, ainda que eventualmente nas unidades. Mas nesse caso ocorra, com relação a horas excedentes, como teria então, em tese, sido uma decisão dele, uma opção dele, após a jornada, então, em tese, via de regra, ele não teria direito a cobrar do condomínio horas excedentes. E um porteiro na folga dele? Ele ir lá, por exemplo, fazer uma capina no condomínio, por exemplo. É permitido?
Olha, é controverso, né? Então, é isso que é. E eu vejo isso. Isso acontece bastante. É bastante controverso. Via de regra, ele então estaria fora da jornada dele, no horário de descanso, e não prestando um serviço atualmente para o qual ele foi contratado, mas prestando um serviço ao condomínio. O risco que nós corremos aí é o não atendimento ao intervalo mínimo entre jornadas. Ou seja, ele na folga, às vezes já após a jornada habitual, ele volta ao condomínio para exercer uma atividade estranha. Mas ele está trabalhando no período em que seria o período de descanso. Isso pode, sem dúvida, gerar problemas ao condomínio. E se ele, nesse intervalo de descanso, ele ter outro emprego? Isso já sendo compatível às jornadas, não há impedimento. Ele ter um segundo registro em carteira e tendo jornadas compatíveis, isso há viabilidade, é possível. É igual esquisito, né? É controverso, né? De enfermeiro. A gente pode usar como analogia a questão Exatamente, de enfermagem, isso que eu ia falar. porque eles trabalham em 2, 3 hospitais, e aí ele trabalha em um 12 por 36, no outro ele trabalha 2 por... Então, essa concomitância de registros em carteira não há problema. Quer dizer, se ele quisesse fazer uma coisa para aumentar a renda dele, Exato. E a empresa permitisse que ele aumentasse a renda dele, não poderia dentro do mesmo registro. Para o mesmo empregador, exatamente. Que a limitação se refere ao mesmo empregador. Isso é um pouco engessar, né? Engessa, e o que cabe ao síndico realmente é tomar esse cuidado, porque muitas vezes ele até tem um bom relacionamento com esse profissional e gostaria de ajudá-lo esse aumento da renda dele, né? Muitas vezes conhece família, conhece a realidade, mas ele estaria realmente cometendo uma irregularidade do ponto de vista legal, né? Entendi. Deixa eu só falar uma coisinha. Quando está falando do funcionário, do zelador ou do porteiro que está fazendo serviço dentro da unidade, existe uma outra questão. Ele pode sofrer um acidente de trabalho, que aí seria um acidente de trabalho. E pode também repercutir no condomínio. Por isso que é bem controverso, por isso que a orientação é não Porque deixar ele não fez o percurso ainda da casa dele. Exatamente. É assim, ele está dentro da unidade e sofre um acidente, ela cai da escada, está fazendo algum serviço lá, cai da escada, vamos dizer, quebra o ombro. E aí, ele está dentro do condomínio ainda. Dentro do condomínio, ele não voltou para a casa dele. Exatamente. Porque enquanto ele tiver do percurso do condomínio para a casa dele, Porque então tem que tomar muito isso que cuidado. E aí a questão da caracterização do acidente de trabalho, O que a doutora está dizendo exatamente, porque embora hoje não computa mais como jornada de trabalho esse deslocamento, esse tempo antes e após a jornada, o fato é que para acidentes de trabalho, sim, é considerado tempo à disposição do empregador. Então isso pode são detalhes que depois contam, né? Só um acompanhamento riscos, aproximado é que vai diagnosticar esse tipo de coisa, né? Agora vamos falar sobre férias, né? Exato. O condomínio a conceder férias ao empregado, como poderá proceder? Perfeito. Essa regra é uma regra geral, então ela provavelmente se aplica só aos condomínios, mas relativo aos condomínios, qual é o que efetivamente o síndico tem que se acostumar a partir de agora, é aquela possibilidade de fracionamento das férias, que antes não era permitido. Hoje a regra geral ainda após 12 meses de período de trabalho, tem-se então a aquisição ao direito de férias, e o condomínio teria que colocar nos próximos 12 meses esse funcionário de férias. E o período, é claro, vai depender, 30, 24, 18, 12 dias, a depender do número de faltas não justificadas. Mas o fato é que agora, aquele pedido que muitos funcionários faziam, do fracionamento das férias, em razão, eventualmente, de não programou uma viagem, não tem interesse em viajar, quer economizar, e não gostaria de tirar tantos dias de férias consecutivos. Então ele solicita agora, é possível solicitar ao síndico, ao condomínio empregador, uma negociação, desde, é claro, de que respeitado as balizas lá da lei, ou seja, tempo mínimo, período mínimo de 14 dias e um outro período mínimo de 5 dias, ou seja, ele consegue fazer um ajuste bastante flexível. Ele consegue dividir em 3? Em até 3 vezes. 10. Não, 14? 14 um mínimo, pelo menos um período mais de 14. E o menor dos períodos não poderia ser inferior a 5. Então, quer dizer, hoje é possível sim fazer isso sem o risco, respeitado essas regras, o risco de sofrer alguma consequência para o condomínio, né?
Então isso veio, para alguns, é visto com bons olhos em razão de permitir agora que o síndico, que o condomínio empregador, negocie isso melhor com o funcionário dele. E ao mesmo tempo, para um condomínio pequeno, por exemplo, que às vezes depende muito daquele funcionário, seria um grande prejuízo ter ele ausente 30 dias, às vezes, do condomínio. De modo que, às vezes, conceder apenas 14, depois um outro período, ele teria uma ausência por um período menor desse empregado, que às vezes é muito importante para esse condomínio, né? Mas esse período, uma pergunta meio, pode ser 10 e 5 de... que você compra 5 dias dele ou não funciona assim? Na verdade ele... Ou tem que ser 14 gozados mesmo? Ele precisa exatamente gozar desses 14 dias. Tem que ser os dias realmente de férias usufruídas. Exatamente. Né? Tá, ok. Não, estou no outro item aqui que não... O condomínio a conceder as férias ao empregado como proceder foi o que nós já vimos, né? Exato. Com a reforma foi alterado o intervalo intra-jornada? Exatamente, o intervalo intra-jornada sofreu também alterações. Também é uma regra que se aplica, é claro, não só aos condomínios, né? E esse intervalo intra-jornada, via de regra, para os contratos de trabalho com jornada acima de 6 horas, o empregador automaticamente teria que conceder 1 hora de intervalo mínimo para descanso e alimentação. Nas jornadas com menos de 6 horas e mais de 4 horas, pelo menos 15 minutos. Né? E hoje a mudança que a lei trouxe é a possibilidade de uma supressão de até 30 minutos desse intervalo, onde então o funcionário faria a refeição e o descanso dele nesses 30 minutos e os outros 30 minutos ele voltaria ao posto de trabalho dele. E a inovação que veio realmente agora também com a lei, além desse fator, é que antes, quando o empregador suprimia um período desse intervalo intra-jornada ou não concedia, ele teria que indenizar todo o período. Portanto, se o funcionário tirava somente 40 minutos e só não usufruiu dos 20, o empregador teria que pagar a hora cheia, independente por menor que fosse a supressão desse intervalo. Hoje não, hoje ele indeniza somente o período que o funcionário não usufruiu. Então, imaginemos que ele suprimiu 10 minutos, ele teria que indenizar com um adicional mínimo de 50% esses 10 minutos. E regulamentado agora a supressão de até 30 minutos. Entendi. Só lembrando que essa supressão ela tem que estar prevista em acordo ou convenção coletiva, para que ela possa ser aplicada habitualmente. No caso específico dos 30 minutos. Tem uma coisa que saiu em convenção coletiva agora, até saindo do... em relação ao assunto portaria virtual. Quando o condomínio... Quando é funcionário próprio do condomínio, saiu esse papo no grupo, vocês estão lá, né? Nos nossos grupos lá, que quando o funcionário é demitido, tem uma multa. Quando ele é funcionário próprio do condomínio. Do condomínio. Que é a convenção. Mas se bem que também quando era para ser terceirizado, também tem uma multa também. Né? De qualquer jeito, se você for para terceirizado ou se for para virtual, tem uma multa. Né? Qual a posição de vocês nisso aí? Porque eu pus a minha posição no grupo, depois a gente... Tem uma posição, tem dúvida? Então, na verdade, o sindicato, ele está resguardando o direito do funcionário, tá? Para não fazer a alteração para virtual ou para terceirizar, né? Está resguardando um direito ali do funcionário próprio, porque tá agora... Qual é a grande demanda agora? A terceirização e a portaria virtual, porque o condomínio, ele quer reduzir os custos, né? Então, é uma forma de resguardar o direito do sindicato, não do condomínio. Exatamente. A única questão essa multa é paga para quem? O sindicato. Então, essa é a divergência. Não é para o sindicato não, é para o funcionário. Então, se é para o funcionário, é como se fosse uma indenização, porque ele está perdendo um posto de trabalho, né? Porque está vindo uma tecnologia, uma portaria virtual. Então, assim, olha, eu estou tirando você do posto de trabalho, estou te prejudicando de certa forma, então como uma forma de te indenizar com relação a isso, eu estou te pagando essa multa.
é bem divergente. É uma questão, como várias outras que a gente já abordou aqui, bem incipiente. É novo. Vamos aguardar para ver como que a justiça vai lidar com essas questões, como o tribunal, como que essas questões vão ser vistas diante do judiciário, né? Não só essa questão que é divergente, polêmica, e tantas outras, né? Porque o que a gente tem notado já desde a reforma até o momento atual é que parece tudo muito novo ainda, embora já tenha passado quase 2 anos da vigência dessas novas regras, né? Há uma divergência muito grande, inclusive, dentro da mesma comarca, às vezes entre 5 varas, juízes diferentes, há uma divergência muito grande. Em relação às terceirizadas, assim, a multa não está pegando, né? Isso aí já... nem em primeira instância mais já tá acho que meio que pacificado já. Exatamente, tá caindo. Já nem tão, os advogados nem estão tentando mais, que já não, acho que já, não sei, se simulou lá em cima. Por isso que eu estava falando do funcionário próprio, né? Que quando isso acontece, tanto que os condomínios que têm funcionário próprio terceirizam não está tendo muito problema. Porque era 7 vezes o salário do... A multa era pesada. Era pesada, mais do que é até de portaria virtual agora, que portaria virtual é o dobro, né? Do salário. Agora, mas mesmo essa multa de portaria virtual também, eu acho que não emplaca, porque não tem sentido, né? Porque o condomínio, por exemplo, é como se fosse a casa da gente de querer colocar câmeras. Eu vejo como que a justiça fala, não, você não pode pôr câmera na sua casa. E o objetivo do condomínio é sempre o que? Reduzir custo. Então, assim, é um mal necessário que auxilia principalmente na parte financeira. Sim, mas não pode a justiça vai falar que tinha um cara trabalhando aqui, você não pode fazer isso, colocar câmera na sua casa porque você tem que pagar o dobro. Não tem sentido algum. Não faz sentido. Isso é inconstitucional e não vai... Por isso que ainda tem bastante, é o que o doutor estava falando, as coisas, apesar de estar há 2 anos, as coisas ainda estão caminhando. Então, assim, até o juiz que a gente já teve. A tendência é que isso vá se depois, mais pra frente, vai pacificar, né? Entendimento ainda bem confuso. Esse também é um outro polêmico, né? Banco de horas. O banco de horas, né? Exato. Porque a criação agora de algumas regras relativas ao banco de horas e compensação. Por horas, né? Você precisa de acordo, convenção coletiva. Em outros momentos em outras situações você pode via acordo individual. E aí as regras é que vão mudando, né? As diretrizes ali, o que o texto agora diz, né? Se esse acordo de banco de horas ou de compensação de horas tiver uma vigência superior a 6 meses, até 1 ano, então necessariamente eu precisaria de que essa regra esteja em acordo ou convenção coletiva. Então aquelas horas extraordinárias de um dia seria compensado com a redução de horas em outro dia, desde que esse acordo não ultrapasse o período de 1 ano. Então, necessitaria de uma renovação anual, né? Que é exatamente a intenção desse abono, dessa compensação, que é o não pagamento das horas extraordinárias. E quando, no caso, o condomínio, o empregador, de modo geral, pretende fazer isso via acordo individual, aí o cuidado é que se tenha um acordo que a vigência não seja superior a 6 meses. Porque se essa compensação não ocorrer dentro desse período de 6 meses, aí vira hora extra. E até flexibilizou ainda mais se essa compensação for dentro de até 30 dias, onde aí bastaria um acordo tácito, né? Não precisaria nem de um acordo expresso ali, escrito e assinado pelo funcionário. Então isso gera uma certa polêmica, talvez possibilidades de problemas relativos ao controle. Imagine um acordo tácito, né? Como se discute um acordo tácito e é preciso um controle minucioso, e isso traz, eu acho que um encargo grande para o administrador, né? Sem dúvida, imagino até pela forma que o senhor colocou a pergunta, eu imaginei que isso tem incomodado as administradoras, porque gera uma dificuldade de gestão, né? É muito complicado. Primeiro que eu não gosto. Sem dúvida. Eu acho que não tem necessidade de se fazer isso, né? Porque é muito esporádico. Eu acho que eles fazem mais isso para fugir de hora extra. Esse é o caminho, é o que eu penso. Eu sou empregador
Tô sabendo na pele. Eu sou empregador, mas eu não penso muito como empregador, eu penso mais como empregado, né? Então é muito complicado de colocar isso. Mas é o que eu penso, mas eu não gosto muito de banco de horas. Não. E como é uma regra que está aí válida, vigente, posta, aí realmente o que cabe é que a gente alerte realmente os síndicos dos cuidados que ele precisa ter com esse regime. Né? Então, já que é uma realidade, talvez isso não funcione nos condomínios, mas talvez nas terceirizadas que ele contratou. E como tudo volta à questão da responsabilidade subsidiária, então, infelizmente, ele não consegue se manter totalmente distante desse tipo de problema. Ele precisa ter a ciência, conhecer o problema e ter um bom suporte para que ele possa monitorar ou os empregados dele, caso ele opte por esses bancos de compensação de horas, ou a terceira, para saber se realmente isso está sendo cumprido, se não tem um banco de horas de repente ali que já extrapolou um ano e ele não conseguiu usufruir desse descanso, né? Então, basicamente, o que fica é a necessidade de monitorar, né? E conhecer. Bom, isso aqui eu acho que tem que ter uma multa bem pesada, né? Porque eu não pratico isso de jeito nenhum. No caso de empregado sem registro, qual a multa aplicável? Exatamente. Isso, e de fato, isso eu não sei se atingiu os patamares que o senhor e muitos gostariam, mas o fato é que houve um aumento bem substancial. Porque a multa já era prevista mesmo antes da reforma. Só que antes ela previa uma multa equivalente a um salário regional. Então, o empregador que optava por ter um funcionário não registrado, além das demais consequências, de ter que pagar novamente uma verba já paga, porque não tem registro, via de regra não se deve ter um bom controle dessa relação de trabalho. Então, já existia essa multa. Fato é que agora houve uma majoração dela. E agora ela passa a ser de até R$3.000 por funcionário. Né? E no caso só das microempresas, né, empresas de pequeno porte, aqui ela reduziria para R$800 por funcionário. Mas ela não para por aí, porque na verdade, quando a gente olha o artigo que trata da questão e da obrigatoriedade do registro, há um parágrafozinho que diz ainda que tem obrigatoriamente o empregador que lançar na CTPS do funcionário todas as informações de interesse desse funcionário. Por exemplo, quando ele foi efetivamente contratado, férias, acidentes de trabalho e todas as situações que numa rescisão, por exemplo, possam interessar a ele. E aí, quando a lei fala dessa majoração da multa, ela ainda prevê que o não respeito a esses registros obrigatórios gera uma segunda multa, que seria equivalente a R$600. E lembrando que ela dobra em caso de reincidência. Então, numa matemática simples, a gente poderia ter aí um empregador pagando talvez até R$7.200 por um descumprimento. Talvez ainda não seja o suficiente para inibir certos empregadores, mas que para um condomínio incomoda muito. Porque muitas vezes um condomínio que já tem problemas do ponto de vista financeiro, então é um risco que o síndico jamais deve correr. E eu acho que hoje em dia, nesse cenário que a gente vive, eu acho que o síndico só vai correr esse risco se ele realmente não tiver um jurídico e uma boa administração. Como hoje isso já mudou muito, eu acho que os condomínios e síndicos não vão se arriscar, né? Mas esses dias atrás eu vi um processo aí já, mas não chegou a aplicar as multas, porque na verdade quando chega lá em julgamento, lá faz acordo, né? Exatamente, faz acordo. A gente já pensa já em fazer o acordo para amenizar o problema, porque senão o rombo vem maior ainda. Mas o juiz quebra o galho, né? Sim. Tem macaco gordo. Os juízes, esse é o macaco gordo, não Mudou foi a multa. Vamos começar na parte de rescisão agora, né? Com a reforma trabalhista, quais as alterações aplicadas na rescisão contratual? Então, agora, rescisão. Em relação à rescisão... Mudou. Não só o doutor não só eu falo, né? Não, em relação à rescisão, agora existe o acordo. Então, agora pode ser feito o acordo entre o empregador e o funcionário. No caso deste acordo, eu quero ser mandado embora, o condomínio não pode, né, o funcionário não tem mais interesse, o condomínio não tem como mandar embora. Então, faz o acordo. Este acordo agora, você paga 50% da multa do fundo de garantia,
50% do aviso indenizado e é liberado até 80% do fundo de garantia para o funcionário. Lembrando que ele não vai ter acesso ao seguro-desemprego. Mas é um acordo, fica bom. Antigamente melhorou, não tinha essa possibilidade. Ajuda o condomínio e ajuda o funcionário também, que às vezes... Antigamente tinha que fazer uma mutreta, né? Exatamente, né? Todo mundo sabe que tem, né? Todo mundo sabe que tem, né? O cara vai depois deposita na sua conta de volta. Isso, devolve. Quem nunca fez isso, né? Que atire a primeira pedra. E quando não devolve, né? Como é que o empregador cobra isso? Impossível, né? Mais ou menos, o cara devolve. Devolve. Então agora isso veio para melhorar, né? Reincidido o contrato de trabalho, ainda há necessidade de homologação? Então, a homologação agora também mudou. A homologação Graças a Deus. Agora, antigamente, para você fazer a homologação, você tinha que entrar em contato com o sindicato, agendar a homologação e fazer a homologação. Agora não. Agora você tem que dar baixa na carteira, fazer a parte previdenciária, o termo de rescisão e pagar as verbas. E tem 10 dias. Tem que lembrar isso também. Agora tem 10 dias para ser feito o pagamento. Então tem umas regrinhas que tem que ser seguidas, não pode esquecer dessas regrinhas. Mas não precisa. Você vai fazer homologação? Não é mais obrigatório. Isso é bom. Não sei se é bom. Acho que sim. Para o funcionário, não sei se é bom. Porque às vezes nós tínhamos casos de funcionários que não conseguia agendar, né? Então só conseguia daqui 2 meses. Então, sabe o que acontece às vezes? Eu acho que quando chegava a homologação, pelo menos no sindicato, eles viam se os direitos estavam sendo cumpridos ou não. Agora não. Então sai um cálculo, o funcionário não sabe se está certo ou está errado. Então hoje, o que o funcionário tem que entender é que ele tem que procurar um advogado. O sindicato fazia esse papel, né? Você tinha horas extras, médias de horas extras. Ou ainda eles fazem, né? Só que o funcionário tem que pegar a rescisão e levar lá no sindicato. Se ele for sindicalizado. Se não, tem que levar para um advogado. Levar para vocês lá, olhar. Orientar. Pelo menos paga uma consulta, né? Exato. É melhor pagar uma consulta que perder dinheiro ainda. Em relação à contribuição sindical, o que mudou? Então, em relação à contribuição sindical também, nós temos a medida que teve na reforma e depois veio a medida 873, que agora não é mais obrigatório para ser sindicalizado. Hoje, para você ser sindicalizado, você tem que ser expresso, ser escrito. Você tem que falar que quer ser sindicalizado. Então, hoje também isso daí mudou. Não é mais, antigamente era ao contrário, você tinha que mostrar oposição, porque automaticamente você já era sindicalizado. Agora não. Agora você tem que falar que quer ser sindicalizado. Não vamos entrar em política aqui, senão o bicho pega, né? A entrevista vai longe, porque isso mas essa medida provisória... A Maria está ali filmando ali, ela sabe por que eu estou falando isso. Entendeu? Mas quanto mais vocês tomarem no cabelo, mais eu gosto, Maria. Entendeu? Olha. A Mariana gostou, Mas também nada está pacificado, né, Jaime? Porque nada está pacificado. Porque tem a medida, mas já tem. Eu falo para eles aqui. Então está caminhando, né? Pode ser. Eu era o maior defensor deles aqui, mas quanto mais eles tomarem cabelo, mais eu gosto. Mas o sindicato hoje já corre, na Justiça, 15 ações de inconstitucionalidade em relação a essa obrigatoriedade que caiu da contribuição sindical. Então ainda pode ocorrer que haja uma mudança aí. Então a gente está aguardando aí o STF. Eu vou ter que fazer um comentário. O pessoal acha que sindicato é ruim. Vocês vão ver a hora que não existir. Não, o sindicato ele vem para... O sindicato é o que defende o trabalhador. Vocês não estão entendendo. O dia que não tiver sindicato, vou colocar uma bola de ferro no teu pé. Mas vamos lá, vai. Senão... Eu também sou suspeita para falar que eu já fui estagiária de sindicato. Então, quer dizer... Então, assim, ele vem para resguardar o direito dos trabalhadores. É lógico, né? Entendeu? Você acha que empregador defende o trabalhador? Claro que não. Assim como essa reforma trabalhista, porque a reforma não foi para o trabalhador. Nem a previdenciária, mas a pessoa que foi que mas eu não vou entrar agora. Essa aí a gente conta depois. Deixa para depois essa parte previdenciária.
Nas hipóteses de encerramento das atividades pela empresa terceira, como pode proceder o condomínio? Então, essa pergunta, inclusive, ela vem bem a calhar, porque nós agora tivemos uma empresa grande em São José, de renome, que ela encerrou as atividades e não pagou as verbas rescisórias, deixou os condomínios verdade. aí. Deixou o condomínio falando sozinho. Exatamente, falando sozinho. Fora isso, nós também temos lá no escritório o caso de uma empresa também que deixou o condomínio, inclusive nós estamos com 13 funcionários. 13 ações. Fizemos 13 ações, né? Então, assim, o que o condomínio tem que se resguardar? Primeiro, quando acontecer esse caso, procurar o jurídico. Precisa do jurídico para ter as orientações. O que eu vou fazer? Eu pago? Eu não pago? Ver quais são as medidas cabíveis. A administradora, ter uma boa administradora, porque a administradora vai trazer toda aquela documentação que a gente precisa, porque depois você tem que comprovar. Isso é o condomínio que está com o funcionário quando ele sai, que é demitido, as verbas rescisórias não são pagas, então o condomínio já está com um pepino ali. Só que os outros condomínios que esse funcionário passou, vai vir também no polo passivo. Quando vier, vem todo mundo. Então tem que estar, assim, o condomínio tem que estar esperto. E infelizmente não tem. A gente pode até falar, olha, a empresa pode se resguardar se vê que a terceira começa a não pagar, está atrasando os pagamentos, tá? Então vê que já tem começa a ver um burburinho, fala, opa, tem alguma coisa que está acontecendo aqui. Também o caso dessa empresa pegou todo mundo de surpresa. Então, não pegou a gente aqui, tá? Porque há 5 anos, na verdade eu faço uma análise dessas empresas em 5 anos. As empresas não fecham da noite para o dia. Exatamente, vem só para vocês entenderem, né? Porque muita gente fala assim, a empresa terceirizada fecha da noite para noite para o dia. Não. Então a empresa vem demonstrando. E conforme a empresa vai demonstrando essa instabilidade, eu vou orientando assim. Então eu falo, olha, você tem que ficar mais ou menos esperto com essa empresa, porque você está... Então, quando chegou essa empresa, por exemplo, tinha aqui uns 5, 6 postos. Quando chegou, não tinha nenhum mais. Então ninguém sofreu com isso. Mas já o problema são empresas novas. Empresas novas não dá para você fazer muito esse estudo. Ela é nova. Entendeu? Não estou falando que não tem que contratar empresa nova. Sempre tem, a empresa tem que ter oportunidade no mercado. Mas só que você corre um risco. E quando acontece isso, aí, exatamente, tem que chamar o jurídico, porque aí você precisa ter uma orientação, o que eu vou fazer? Exatamente. Porque às vezes você não consegue ter essa previsão. Nós, como nós verificamos o documento e a hora que a gente vê que algo está errado, a gente retém pagamento. Então, tem alguns macetes, né? Reter o último pagamento. Quando um funcionário... muito administrador, eu vou ensinar alguns macetes. Vocês querem aprender? Então eu vou ensinar. Quando o funcionário vai, por exemplo, você está acompanhando eles no centro de custo e o funcionário vai ser demitido, ele é demitido, você tem que ter a rescisão. Se ele vai para um outro posto, você tem que ter uma carta da terceira com firma reconhecida que foi para outro posto, com outro síndico assinando, porque senão você não está transferindo ele. Enfim, uma série de coisas que você tem que ter, porque o dia que chegar no processo lá em cima, você provar que ele não está no seu centro de custo mais. Entendeu? E é um grande problema que a gente enfrenta, é o arquivo. Ou seja, o advogado ele analisa esse tipo de situação e aí ele faz uma listagem de arquivo. E aí vai então para a administradora e por vezes acontece realmente, não tenho isso, não tem registro. Não tem cartão de ponto, não tem e aí como é que você prova? Fica só pela fundamentação, pela argumentação e a prova escrita. Teve empresa que foi, por exemplo, ela trocou a empresa, ela falou que os 4 funcionários que tinham no condomínio que iriam para outro condomínio. Normalmente a administradora tá bom, troca uma pela outra, fica tudo certo. Mas o correto não é isso, o correto é você pegar, exigir da empresa que saiu a carta de transferência que foi para outra, de posto, entendeu? Então são detalhes que... Para se definir esse período de responsabilidade. Exatamente, o período de responsabilidade. Mas, não sei, bom, é isso aí, gente. É isso. Agora é da terceirização, contrato intermitente e autônomos. Ih, assunto chato. Esse é polêmico. Realmente não tem...
Com a reforma trabalhista, qual a responsabilidade do condomínio em relação à empresa terceirizada? Bem, agora com relação à terceirização. Os condomínios acabaram o quê? Optando por tirar o funcionário próprio, passar para contratar uma empresa terceirizada, buscando, principalmente na questão de gestão condominial, o síndico tirar aquela responsabilidade de se preocupar com a planilha de a rotina dos porteiros, a escala de funcionários, quem eu ponho, quem vai repor ali no horário se ele faltar, férias para composição. Então, nessa parte, essa terceirização ajudou muito o síndico. Mas, como tudo, precisa ter as cautelas. Então, na hora de contratar uma terceirizada, você tem que verificar se ela tem um capital social compatível com a função, se ela está bem financeiramente para você depois não sofrer das responsabilidades que virão. E a principal responsabilidade da terceirizada é a questão da responsabilidade subsidiária. Então, a empresa, no caso que a gente brincou, sumiu. E aí, quem paga o pato, vamos dizer o caso, é o condomínio. Se a empresa não tiver, como aconteceu com a gente, que a gente verificou um problema em São José, que a empresa simplesmente sumiu, não se encontrou sócios, não encontrou bens passíveis para fazer penhora, para poder pagar, cumprir as obrigações trabalhistas, e quem teve que pagar foi o condomínio. Então a responsabilidade subsidiária se mantém e forte, e o condomínio, infelizmente, é chamado no polo passivo para responder isso. E você sabe o que é o pior nessa história toda? Você sabe o que é o pior? É que a empresa faz isso, passa 6 meses, 1 ano, adivinha o que acontece? Isso mesmo, ela volta. Com outro nome, outra lá, então o cara só falta um óleo de peroba para passar na cara dele. Exatamente. Já sabe a receita? E as pessoas contratam. Né? Então é a memória curta. É a memória curta de alguns, né? Difícil. É por isso que é duro a administradora nova, porque o cara não tem memória. Né? A administradora antiga não pega, não. O que acontece muitas vezes... É experiência, né? Eu falo, experiência. Exato. Muitos condomínios, a gente já percebeu isso. O contrato chega para análise, às vezes já está assinado. E aí, às vezes, é só uma análise superficial e às vezes não é um condomínio onde você efetivamente tem um contrato efetivo. E aí se tem então um honorário para análise de documentos, né? E aí muitos ainda acham às vezes um absurdo pagar para analisar um contrato. O fato é que você não vai simplesmente analisar as cláusulas do contrato, mas o histórico daquele que você está contratando. Enquanto o síndico não entender que o que ele tem na mão dele é uma empresa, fica difícil. Entendeu? Porque, cada centavo... Não, gente, você está lidando com uma empresa. Então você tem que pagar advogado, você tem que pagar engenheiro, você tem que pagar contador, tem que pagar, não adianta ser. E vamos imaginar uma situação que fazer a coisa meia boca. E complementando, a responsabilidade do síndico é muito grande. Então ele está puxando para ele uma responsabilidade desnecessária. E o trabalhista é pior, uma das piores coisas no condomínio, que vai envolver o bem dele. Na verdade, quando ele deixa de ter esse suporte, de colocar realmente alguns valores financeiros acima do valor real, de fato, que é o interesse do condomínio, ele negligencia o risco e aí é onde a responsabilidade afeta ele. Né? Foi bom tocar esse gosto bem, porque, na verdade, você sabe que quando, no direito, né, quando você faz uma dívida, existe uma coisa que chama bem de família. E o bem de família, o que é? A casa da gente, né? Isso não pode ser tomado. Existe uma exceção. Qual que é a exceção? Isso é para você, síndico, você entender que se for, por exemplo, no condomínio, não cumpre com os funcionários e vier para o condomínio e depois vier uma ação regressiva, você vai querer entrar com seu apartamento, amigo. Entendeu? E não pode nem alegar inviolabilidade porque tem a exceção. Exatamente. Então é bom, né, que a gente colocar aqui. Exato. Nesse momento ele se equipara ao condômino em relação às despesas de condomínio, que também é uma exceção por se tratar de um débito de natureza real. Né? Condomínio é muito bacana, cara, são as duas exceções do bem de família, né? Exatamente. Afetam o condomínio. Pode ser contratado autônomo no condomínio?
Pode. Mas tem, como tudo, tem uma regra. Então, antes da reforma, você precisava de um serviço de jardinagem. Você não poderia contratar um autônomo, porque você teria aquela preocupação de ele depois entrar com uma ação trabalhista pedindo vínculo empregatício. Ainda você tinha que ter uma empresa prestadora de serviço. Hoje você consegue contratar esse autônomo para serviços específicos, jardinagem, limpeza, o piscineiro. Então, sem correr o risco de ele vir depois e falar, eu quero meus direitos trabalhistas. Então, hoje a reforma trouxe essa benesse para os síndicos, né, para os condomínios. E tem uma novidade ainda, o autônomo ele ainda pode ser com um contrato exclusivo. Eu só vou prestar para este condomínio, que antes poderia gerar, né, um vínculo empregatício, hoje já não tem mais essa questão. Mesmo que ele, por exemplo, tenha aquelas notas que ele tem na nota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Entra na exclusividade. Não dá mais vínculo? Não dá vínculo, mas desde que esteja em contrato. É. Isso daí tem que ser expressamente informado no contrato. Não é só aquele de boca, não, eu só vou fazer. Não, tem que ser em contrato. Tem que ter essa cláusula no contrato. Tá vendo? Então tem que ter no contrato, senão é vínculo. Senão é vínculo. Se você não... mas eu falei verbalmente, ele concordou. Não é válido. Tem que estar em contrato. Tá. Boa informação, tá vendo? Nem eu sabia isso aí. É possível a contratação de mão de obra temporária pelos condomínios? Essa contratação temporária é uma incógnita nessa reforma trabalhista, que é o tal do contrato intermitente. Muito polêmico, porque você fica falando, mas contrato intermitente não é igual ao contrato autônomo? Mais ou menos. O contrato intermitente, você contrata a pessoa por hora ou por diária para um determinado serviço. Ele fica à disposição do condomínio. Só que ele não fica exclusivo. Ele pode ficar em vários condomínios. Só que quando convocado para fazer aquele serviço, ele tem que comparecer. Ou se recusar, mediante uma justificativa viável. Aí a questão da diferença do autônomo. Ele tem todo o direito às verbas trabalhistas. Então ele recebe férias, profissional às horas pagas, né, que ele trabalhou. Tem direito a fundo de garantia, tem direito às horas extras, se cumpriu mais do que as horas que ali foi contratado. Tem direito ao recolhimento do fundo de garantia. Então, só que é um contrato assim que a gente vê qual é a viabilidade dentro do condomínio. Eu acho um contrato extremamente desvantajoso. Se eu posso contratar um autônomo, para que eu vou pegar um intermitente, né? Porque você já tem todo esse encargo. E além disso, você tem que comprovar para o contratado que você recolheu tudo. Olha, eu recolhi seu INSS, está aqui a guia paga. Se eu for de garantia, está aqui a sua guia paga. Me diz uma coisa, agora fugindo de script de novo, mas a história do MEI, eu vejo um monte de gente falando contratar, vou contratar porteiro, cada porteiro com MEI. O que vocês acham dessa história aí? Complicado. Se você contratar o MEI como autônomo para fazer o serviço de piscina, fazer o de jardinagem, manutenção, mas o porteiro já há uma desvirtuação do contrato. Ou o zelador. Ou o zelador. Falar, né? Também não vou contratar o zelador é um risco. É um risco. Eu não tá entendo classificado como contratação indireta, isso aí, não é? Isso aí pra mim é vínculo empregatício. É. Né? O cara pode sair lá e pegar e requerer. Porque você está ultrapassando, né, os requisitos, os limites desta contratação. Sei que eu estou falando isso, que isso aí é recorrente no grupo lá. Eu vejo o pessoal, não, eu estou levando vantagem aqui, eu diminui meu custo. Isso não é diminuir custo. É o risco. É um aumento de risco. Você tem que entender que tem que ser um risco calculado. O pior que tem advogado orientando gente a fazer isso, gente. Vocês já viram isso aí? Já. A nossa posição é contrária, de não é risco arriscar. desnecessário. É muita responsabilidade já para o síndico para ele se aventurar nessa tem que estar muito claro isso aí na lei para poder. Né? Na dúvida, não fazer. Não faça. Não corre o risco, não vale a pena. Qual a responsabilidade do condomínio nos contratos temporários? É o que eu acabei de informar, né? É exatamente o recolhimento das verbas trabalhistas como se
fosse um contrato normal. Então, ele tem toda a responsabilidade de pagamento dos férias, 13º, recolhimento de garantia, recolhimento da parte previdenciária e tem ainda a obrigação de comprovar para o contratado. Só que a questão diferente é só que você vai pagar sobre o valor que foi contratado. Eu contratei o rapaz para manutenção. São 10 horas do mês, só que eu quero que consta no meu contrato. Eu vou pagar só sobre aquelas 10 horas. Vamos falar agora de... Acabou a pergunta aqui, ó. Mas ainda tem uma pergunta aqui. Eu sempre vejo o síndico lá perguntando que ele recebe o salário dele. Se é que pode dizer que aquilo é salário, né? Uhum. Ele se compara a funcionário no condomínio. Primeiro que não é funcionário no condomínio, né? Ele é gestor. Ele é um gestor. Bom, a verba dele com certeza incide em INSS, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. É o que ele recebe. Né? A taxa condominial, isso é polêmico, né? Uns acham que sim, outros acham que não. Eu acho que não. Mas tem gente que acha que sim. É um recebimento indireto. Né? Mas eu acho que isso é um meio do governo ganhar dinheiro fácil. É que ele entenderia como se fosse tudo entre aspas, uma verba salarial. Sim. Então, se eu deixo de pagar o condomínio porque eu tenho essa isenção, em tese teria incidência sobre o INSS também, sobre essa verba. Sim, mas eu acho que isso aí é uma... Eu não concordo. Eu também não, porque eu não pagaria INSS eu não sobre isso. recebendo. Tem gente que tem isenção disso daí e paga depois de poder renda pro governo, gente. Muda a tabela dele de 15% para 27,5% porque entrou isso aí. Eles entendem que é uma interpretação. Você acaba pagando para ser síndico no condomínio. Exatamente. É aquele malabarismo jurídico que a gente fala, né? É uma interpretação onde eles entendem o quê? É uma remuneração indireta, né? Via desconto. E aí usam esse tipo de interpretação e aí há incidência, né? Então tem jurista que realmente tem meu ponto de vista e o meu ponto de vista é com eles. Eu não interpreto como sendo legítimo. Mas cada um é cada um. Se você acha que deve, recolha. Então mas mesmo assim, tem gente que usa essa verba que recebe do condomínio como reembolso também, tá? É um meio. É uma forma, fugir das verbas. Sim. Sem dúvida. O único ponto que eu gostaria de acrescentar só em relação ao tema anterior é aquela questão da carência, né? Para recontratação, seja por qualquer desses novos regimes, né? Intermitentes, autônomo, de um funcionário atual. Então, até isso é muito recorrente no dia a dia e recentemente até tive uma consulta nesse sentido. Um funcionário excelente do condomínio. Ele acho que ocupa o cargo de gerente predial. Excelente funcionário, mas eles, inclusive com a participação dele, entenderam que parece assim, olha, os custos estão muito altos, se nós demitíssemos e fizéssemos a recontratação via PJ, nós teríamos uma economia comprovada. E fizeram, obviamente, apresentar essa matemática e de fato haveria uma redução de custo bastante considerável. Mas foi muito assim, recebido com certo desagrado a nossa posição da necessidade daquele cumprimento da carência mínima de 6 meses. Exato, de 1 ano e meio, aliás, 18 meses. 18 meses. Quarentena, aliás, 18 meses. Quarentena 18 meses. Até naquela palestra do governo, nós falamos sobre isso e o pessoal, claro, fica assustado, acha uma quarentena exagerada, mas o que parece é que o legislador pensou exatamente, ou seja, nós abrimos uma série de opções de contratação novas e aí isso pode ser uma via de escape para que se mascare uma relação legítima de emprego através desse tipo de contratação. Então, infelizmente, dele, né? Exatamente, e na prática ele acaba exercendo exatamente as mesmas. Tem algumas empresas terceirizadas que colocam assim que não pode pegar o funcionário dela durante 6 meses. Sim, então essa cláusula é ilegal, né? É bastante polêmica essa cláusula também. A gente já viu recentemente um condomínio que estava... tinha 2 aí ele manda o cara embora, o cara fica desempregado. Aí. Exato. Tinha 2 condomínios que ele queria absorver.
após o encerramento. E aí tinha essa situação, ele acabou, se não me engano, ele não absorveu, né? Em razão do risco, porque é uma coisa ainda não muito bem ratificada, não consolidada. Alguns entendem que a cláusula é sim legítima, como uma espécie de cláusula penal, e outros entendem que não, que é um abuso, inclusive ao direito do trabalhador, em razão dessa limitação que gera nele em se recolocar no mercado. Mas muitas vezes o síndico acaba, pela incerteza do que pode vir a acontecer, e aí ele prefere não correr o risco dessa cláusula penal, então ele prefere abrir mão naquele primeiro momento da recontratação, ainda que via terceira, né? Que é o que me parece que realmente a empresa terceirizada, o que ela não quer principalmente é isso, né? Que uma nova empresa assuma o posto e absorva funcionários dela, né? Mas é polêmico ainda. Está no contrato. Por isso que a gente orienta o síndico primeiro passar o contrato para a gente analisar, porque inclusive nesses casos, quando a gente chegou, já tinha sido assinado, porque nós negociamos com a empresa exatamente essa cláusula. Os jurídicos têm que tirar essa cláusula fora, com certeza. Exatamente. E aí quando apresenta um contrato já assinado, extrair da empresa um aditivo excluindo esse tipo de cláusula é quase que na hora da contratação você fala, tira, o cara fala, não vou tirar, ele, não, então você está fora, duvido que não vai tirar. Exatamente. Após assinado, aí está vigente, né? Em tese, um ato perfeito, né? Então é mais complicado depois extrair esse tipo de cláusula, que beneficia, claro, né, a empresa, né? E lesa o empregado e o condomínio, né? Porque às vezes quando os síndicos, os condomínios já estão acostumados com aquele porteiro, né? Ou já é uma pessoa ali, já que lhe dá uma certa segurança, não vai poder recontratar porque tem essa cláusula. É uma cláusula injusta, né? Bem injusta. Bem injusta. De novo, eu sou defensor dos empregados. Dos fracos e oprimidos, né? Temos que ser, né? Mas é isso aí, gente. Mais alguma coisa? Acho que o que a gente... Não, só uma coisa, eu fui indelicado com vocês. Me fala do escritório de vocês. Isso, o nosso escritório ele tem hoje 2 sedes, né? É uma parceria que nasceu já há algum tempo. Ambos, né, todos nós já trabalhávamos com direito condominial. Claro que cada um tinha antes uma certa especialização, né? As doutoras são especializadas em direito previdenciário, é uma especialização que eu não tenho, uma área que realmente eu sempre me recorro a elas. E é uma parceria que se uniu, são perfis bastante diferentes e que somam. E para o condomínio a gente traz então diferentes especialidades que todas são aproveitadas para os condomínios. Então hoje o escritório que já trabalhava, né, cada um já trabalhava dentro dessa área, hoje uniu forças e isso dá resultado, isso tem sido ainda melhor, em especial nesse momento que a gente vive, né, onde o jurídico para condomínio tem sido visto com olhos diferentes. Porque eu me lembro que há uns 8 anos atrás eu fiz um curso que até o senhor leu aí na descrição, que era de gestão condominial em São Paulo, e lá já era uma realidade, tanto que de 80% dos alunos eram advogados. E aqui isso hoje é que está realmente começando, né? Explodiu, né? Está começando. Exatamente, está começando, então já é uma realidade muito diferente, quando a gente já diz hoje que o escritório é especializado em direito condominial, isso já é recebido de uma forma totalmente diferente. E o escritório tem esse objetivo mesmo, atuar forte na área condominial, aqui em São José e região, e sempre nesse intuito mesmo, de instruir, ajudar os síndicos, parceria com as administradoras, que são fundamentais para os condomínios, e tornar esse direito efetivamente cada vez mais forte, né? Para levar cada vez mais segurança. Então esse eu acho que é um grande objetivo nosso, né? Bacana. E aí? Complementando falando a questão da especialização, é complicado hoje um advogado ser especialista em tudo. Eu brinco que é ser igual médico, né? Não dá para ser médico de tudo. Então, quando a gente fez a parceria e juntou forças, foi nesse sentido, poder dar maior amparo para o sítio, né? Então, a gente tem a parte trabalhista, a doutora Judite, especialista, tem a parte condominial, que é o doutor Edivelto, eu entro a parte civil e imobiliária. Então, a gente juntou exatamente essas forças para poder dar o melhor resultado e melhor respaldo para os síndicos e assim minimizar, né, as dores de cabeça dos síndicos na gestão condominial. Legal. E eu fecho agradecendo a oportunidade, né, de estar aqui também passando nosso conhecimento, tirando as dúvidas. E estamos sempre abertos. E aprendendo, né? Aprendendo, exatamente. Sempre trocando, né, informações. E eu agradeço a presença de vocês aqui.
Já fizeram uma palestra brilhante da outra vez pra gente no início do ano aí. Vão voltar de novo fazer palestra pra gente. Sempre bem-vindos, os síndicos gostaram muito. Tenho certeza que vão adorar hoje aqui esse bate-papo aqui. Né? E é isso aí. A gente vai se ver na próxima. Um abraço a todos. Só lembrando que amanhã tem café lá em Taubaté. Um abraço a todo mundo.